Começamos agora mais um Doctor Entrevista. Muito obrigada a você que está aí nos acompanhando. Hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor, mestre Marcelo Cardoso, que tem aí feito um trabalho muito importante a Caratinga. Inclusive, ele está completou agora em julho, né? Isso. 30 anos de Taekwondo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a disponibilidade do espaço para a gente poder estar sempre batendo um papo, né, a respeito do esporte que a gente mais gosta, que é o Taekwondo, e poder dar um pouquinho mais de conhecimento do que esse esporte é realmente na vida de muitas pessoas na cidade. O Taekwondo foi sua paixão à primeira vista? O senhor chegou a praticar outros esportes? Como é que foi essa história com o Taekwondo? Bom, há 30 anos atrás, como você mesmo disse aí, no mês de julho de 1988, eu tive o prazer de conhecer o Taekwondo. Mas anteriormente, todo brasileiro joga futebol, eu pratiquei um pouco de judô, eu fiz karatê durante 2 anos, eu fiz um pouquinho de kung fu, e o Taekwondo foi a paixão à primeira vista quando eu fui apresentado à modalidade. E graças a Deus, hoje nós estamos até hoje, né, fazendo esses esportes e conseguindo ajudar, né, através do esporte, muitas outras pessoas na cidade e região. Mas a escolha sempre foi pelas artes marciais, né, pelo que eu estou vendo, né? Sim, a gente, como o tamanho não ajuda muito, a gente, desde pequeno não que eu sou pequeno até hoje, mas desde quando eu era mais novo, eu sempre fui apaixonado pelas artes marciais. Tinha quantos anos quando começou? No Taekwondo, eu tinha 16 anos. Eu não tinha completo os 16 anos, tinha 15 anos de idade. Mas começou bem antes, nas artes marciais, comecei com 9 anos, né, com o judô, depois o karatê. E foi um pedido seu ou foi a sua mãe mesmo, o pai que levou? Olha, foi uma junção de fatores, porque como eu era uma criança muito ativa, fazia muita coisa, a minha mãe viu, né, e o meu pai viram na arte marcial uma forma, né, até mesmo de canalizar toda aquela energia que eu tinha e direcioná-lo para uma questão mais disciplinar, educacional, né, esportiva, certo? Então foi unir o útil ao agradável. E por que o Taekwondo te chamou tanta atenção? O que mais te chamou essa atenção? Olha, como eu pratiquei outras modalidades, o Taekwondo me chamou muito a atenção pelas plasticidades dos movimentos. Como eu tinha uma estatura baixa, levinho, eu saltava 3, 4 metros de altura para quebrar uma tábua, pulava por cima de várias pessoas. E isso me chamou a atenção pelos chutes plásticos que tem. Você vai ver os chutes do Taekwondo, é uma modalidade que tem uma plasticidade imensa. E além de variabilidade grande de chutes. E isso sempre me... Foi seu forte. Sempre me uniu, assim, sempre trouxe algo mais para que eu conseguia fazer coisas que ninguém quase fazia, certo? Então aquilo me atraiu demais da conta e graças a Deus estamos até hoje nessa batalha aí. Sim. Chegou a competir? Bom, eu passei por todas as etapas do Taekwondo. Eu fui aluno durante um período, depois, desde quando nas primeiras graduações do Taekwondo, eu já começava a ajudar meu professor, o mestre Eudeu, a dar aula. Então eu fui aluno, depois eu virei professor, depois eu fui técnico. Aliás, antes de ser técnico, antes de ser professor, eu fui atleta. Eu competi no Vale do Aço, cheguei a disputar seletivas para o Pan-Americano de Cuenca, no Equador, no ano de 1998, 1998, desculpa, onde eu não consegui a classificação, porque na última etapa da classificatória eu machuquei meu pé, lesionei, e foi uma lesão séria que me impediu de dar continuidade às lutas. Sim. Nesse ano de 98 eu parei. Então eu fui atleta durante um tempo, e inclusive em 98 eu fui convidado a participar de um campeonato internacional na Coreia. Mas como naquela época era mais difícil as coisas, eu não obtive patrocínio para poder estar indo. Então aí me tirou totalmente da parte de competição. Aí eu passei a dar aula e ser técnico. Aí eu fui técnico um tempo e depois eu fui, quando eu parei com a parte de técnico, onde eu consegui colocar atletas disputando os campeonatos brasileiros, formei vários campeões mineiros na década de 2000 ali. Aí eu resolvi ser árbitro, certo? Eu já era mestre e resolvi ser árbitro. E hoje eu sou árbitro nacional, mestre de Taekwondo, então eu passei por todas as etapas que o Taekwondo te permite. Sim. Certo? O que no Taekwondo, na sua experiência, para o senhor é o maior desafio e qual que é também o maior benefício?
Olha, o desafio, na verdade, é o que todo cidadão tem. É cada dia você se reinventar. Reinventar por quê? Porque a criança e o adulto, o aluno em geral, quando procura a arte marcial, ele quer aprender algo. E aprender algo, de que forma? Então você tem que se reinventar e utilizar as melhores ferramentas para você conseguir passar o conhecimento. Então isso aí é o desafio, onde você tem que se reinventar para poder dar continuidade naquele processo de aprendizado, que você um dia era aprendiz e agora você é professor. Você tem que ensinar. Eu digo para os meus alunos que o taekwondo que a gente leva aqui na cidade é igual uma família. Inclusive o nosso slogan é: aqui a família faz toda a diferença. Por quê? Eu os trato como filhos. E um pai, eu tenho os mesmos desafios que um pai e uma mãe têm dentro de casa, eu tenho com os alunos. Então, assim, o desafio maior é justamente esse. O reinventar para poder conseguir estar sempre ensinando. Sim. Isso é o desafio. Você falou aí da relação família, né, da importância que você faz o mesmo papel, e é muito importante essa relação também do pai, o trabalho, né, conjunto do pai e o mestre, né? Você estava me explicando isso. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no segundo bloco, nós vamos falar das vantagens para as crianças, né, do taekwondo, mas antes gostaria para a gente terminar aqui falando dos trabalhos que o senhor realiza durante o ano, né, as competições, só para a gente conhecer um pouco do trabalho. Aqui na cidade eu tenho o hábito de fazer 2 competições todo ano. Inclusive, nós fizemos em setembro o desafio interclubes, onde envolveram o Clube América e o Clube Caratinga, para a gente poder fazer um desafio entre eles, os atletas de taekwondo. E, paralelamente a ele, cuidando da parte social, porque para poder ir prestigiar o evento, tinha que levar 2 quilos de feijão e 1 litro de óleo, certo? O que eu fiz? Eu paguei do meu bolso 40 sacolas de arroz e arrecadamos mais 10 sacolas de arroz com um amigo. Então nós doamos para 2 entidades na cidade 50 sacolas de arroz, arrecadamos 168 quilos de feijão e 152 litros de óleo. Então, além da competição, a gente favorece a parte social na cidade. Então, durante o ano, a gente procura estar sempre passando para essas crianças, não somente a parte esportiva, crianças e família, porque os pais têm que estar sempre envolvidos no meio. Porque, como eu disse, eu trato isso aqui como uma família. O taekwondo para mim é uma família. Eu tenho a minha família de casa e tenho a minha família do taekwondo. E a gente tenta levar para esses pais a importância deles estarem presentes na vida dos filhos e automaticamente, né, na questão social da cidade. Então, ao longo do ano, temos 2 exames de faixa que a gente faz. Inclusive vai ter um exame agora em dezembro. Provavelmente deve ser dia 18 de dezembro, encerrando o ano. Aí a gente volta só em 2019. Vai ter o exame de faixa. São 2 exames anuais. Julho e dezembro, dois eventos, no primeiro semestre e no segundo semestre. E além do Campeonato Mineiro, que a gente participa, né, onde estiver tendo as etapas. Esse ano foi Caeté, Matozinhos 2 vezes, Itabira e Mariana. Então, assim, a gente está sempre envolvido. O ano todo a criança está envolvida no processo educacional que o taekwondo ele engloba, que tem a gincana educacional que acontece durante o ano todo também. Sim, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Também nós vamos para o intervalo e rapidinho nós voltamos com esse bate-papo aqui com o mestre Marcelo. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o mestre Marcelo, contando um pouquinho da trajetória de vida dele e também falando um pouco sobre o esporte que ele pratica há 30 anos, né? Hoje como mestre já, e também contando um pouquinho dos benefícios. Nós vamos falar desses benefícios. Quando se pensa em taekwondo, pelo menos quando eu penso em taekwondo, eu imaginava luta. Hoje em dia eu tenho uma outra percepção, que eu acompanho, né, o trabalho do senhor lá e vejo que existe todo um trabalho educacional por trás, né? Eu gostaria que o senhor falasse dessa parte que não é uma definição que o senhor também colocou, né? Uma adaptação que o senhor fez. Isso, justamente. Quando eu era aluno, eu notava que tinha muito poucas crianças na academia. Era mais adultos, adolescentes, que queriam aprender a lutar. E taekwondo não é só luta. Taekwondo tem a parte de movimentação, punse, tem a parte de kyopá, que é de quebramento de tábuas, telhas, e a gente tenta valorizar isso dentro da academia. Essa questão educacional que nós criamos, esse processo, é onde a gente tenta favorecer aos pais, fazendo com que a criança ela aprenda
a respeitar regras, ela tenha um contato social com crianças diferentes da classe social, da classe financeira dela, e a questão educacional, ela engloba todos esses fatores. E aí eu utilizo o Taekwondo como uma ferramenta para poder favorecer essa questão. Quando o pai chega na academia, e quando pensa, igual você disse aí, que Taekwondo é arte marcial, é uma arte marcial. Mas a arte marcial é a última coisa que eu ensino para uma criança. Primeiro ele vai aprender a respeitar regras, a respeitar o ambiente, a respeitar o próximo, a ajudar o próximo, para depois ele entender o que é luta. Porque a nossa vida é uma luta diária. Então a gente tem que pegar uma criança e dar prazer para ela. Como é que vai ser prazer? Uma criança, por exemplo, ela aprende brincando. A questão de coordenação motora, a questão física, a questão de foco. Eu tenho muitas crianças que eles vieram diagnosticados com déficit de atenção. E na verdade não era déficit de atenção que tinha. Na verdade era falta de atenção. Falta de atenção de quem? Do pai e da mãe. Foi aí que eu consegui criar esse processo onde a gente envolveu a família nesse ambiente. E a família, ela é a base de tudo. Igual eu tenho visto e tenho ficado muito triste com isso, quando a gente escuta que família é uma instituição falida. E eu, com esse trabalho que nós da Core desenvolvemos, a gente prova o contrário, que família é uma instituição que nunca vai falir. E eu tento fazer com que essa instituição ela seja cada vez mais valorizada. Igual um campeonato que teve, o que eu disse no bloco anterior, no mês de setembro. O pai ficou presente lá durante 8 horas assistindo lá junto com o filho. Certo? Quando que um pai dedicou 8 horas da vida dele para poder ficar perto do filho? Raramente isso acontece. E naquele momento do Taekwondo, do campeonato, o pai esteve lá, mas a mãe, os familiares, certo? E isso é prazer para a criança. Então o déficit de atenção, às vezes, quando eu digo falta de atenção do pai e da mãe, não é que o pai está deixando de dar atenção, não. Na verdade, é que o pai trabalha tanto, quando chega em casa, ele quer descansar para o outro dia, certo? E o Taekwondo vai favorecer onde o pai vai se deslocar do ambiente para levar a criança e assistir. Então, muitas das vezes, o pai está assistindo a aula, ele está divertindo tanto quanto o filho. E o filho se sente prestigiado, né, com a presença do pai ali, né? Justamente, igual você mesmo teve essa experiência com o seu filho. Está fazendo, você está vendo lá o desenvolvimento dele. Então, muitas das vezes a criança está olhando para o professor, de vez em quando dá uma olhadinha para o lado para ver se o pai ou a mãe está olhando. Verdade. Certo? Inclusive, uma característica que eu faço, às vezes o pai senta lá na cadeira, pega o celular e vai olhar o WhatsApp, olhar a internet. Eu chego lá e peço o pai para desligar. Por favor, não faça isso. Porque aquele momento é da criança, certo? E se a gente quer um Brasil melhor, eu até peguei aquela frase da emissora Globo e disse que que Brasil que você quer para o futuro? Eu falo diferente. Que Brasil que você está construindo para o futuro? O meu é justamente esse. Pegando as crianças que não têm condições e levando elas a um patamar com que elas vão se sentir em totalmente condições de fazer algo. Então, esse é o Brasil que eu tenho feito para o futuro. Transformando pessoas em futuros cidadãos de bem, futuros cidadãos onde eles vão entender as regras, onde eles vão cumprir com os deveres de cada um. E automaticamente a família vem junto. Exatamente. Eu percebi mesmo uma rápida mudança, né, em pouco tempo do meu filho lá, o Enzo, ele tem 7 anos, né, como que a autoestima melhora, como que a disciplina, né, que é interessante que o mestre deixa até os chinelinhos tem uns lugares para ficar, né, lá, porque a criança começa já a lembrar que ela tem que ter a disciplina, né, que é um dos princípios do Taekwondo, são 5? São 5 princípios, certo? A disciplina, na verdade, é a base de tudo, que o princípio é a cortesia, que você tem que ensinar a criança a ser cortês, né? Integridade tem que ser íntegra, certo? Cortesia, integridade, perseverança. Nunca abandone algo que começou, certo? Autocontrole, que você tem que ter controle, mesmo você dominando uma técnica onde você vai conseguir imobilizar o oponente. Você não precisa fazer aquilo, sendo educado, utilizando os outros 3 princípios. E espírito indomável. Esse espírito indomável, alguns pais pensam assim, ele vai ser o melhor lutador da face da terra. Não. Tudo que ele começar a fazer, ele vai fazer da melhor forma possível dentro das condições dele. E, englobando tudo isso, a disciplina, que é o que o Taekwondo exige, que eu exijo, e que a arte marcial ela necessita muito, que a sociedade tem precisado muito disso. E tem também um trabalho de coordenação motora, né, através das brincadeiras que acontecem antes das práticas das lutas. O que acontece hoje? A criança ela fica dentro do apartamento, praticamente, dentro da casa, praticamente 24 horas se deixar.
com o tablet, com o celular, com a internet, ela não está fazendo aquela movimentação que muitas crianças faziam. Eu, quando era criança, por exemplo, eu jogava bola, andava de bicicleta, soltava papagaio, andava de carrinho de rolimã, jogava bola de gude, caía lá na rua, lá mesmo resolvia os meus problemas. Hoje a criança não tem essa vivência. E as brincadeiras lá são brincadeiras coordenativas, dando direita e esquerda, dando lateralidade, dando coordenação, dando a opção para que eles consigam identificar tudo aquilo de ferramentas que eles têm para poder utilizar. Isso através de brincadeira. A criança ela aprende brincando. Igual como você disse aí, tem um lugar certo do chinelo. Que mãe que não corrigiu o filho por jogar o chinelo em qualquer lugar? Nossa, toda hora tem que falar, né? Certo. Até ele criar esse hábito. E lá ajuda a mãe, justamente, né, lá na academia tem um lugar certo disso. As crianças já chegam e colocam o chinelo no lugar certo. Tem um lugar certo de entrar, tem a hora certa de beber água, tem a forma correta de sair. Então tem toda uma retórica envolvendo esse processo educacional que eu disse, onde a gente ajuda e auxilia a educação em casa. Sim, são vários benefícios, né? Inclusive o meu aumentou o apetite também, que tinha uma dificuldade para comer e eu percebo que o dia que ele vai na academia ele tem essa facilidade, porque movimenta muito também, né, mestre? A atividade física ela gasta, é um gasto calórico grande. Então você imagina o seguinte, você precisa ir a Belo Horizonte, se você não colocar combustível no carro, você não vai chegar lá. E agora que chegar lá, para você voltar, muitas vezes tem que abastecer de novo. Sim. Então a criança é assim, ela vai para a atividade física, se ela tiver com pouca energia, ela não vai conseguir desenvolver. E automaticamente, na hora que chegar em casa, já vai chegar com fome, porque ela gastou. Sim. Então a atividade física ela é importante não só para a criança, para qualquer ser humano. Sim. Qualquer um, ele necessita disso. O senhor falou muito de disciplina aí, mas eu percebo também que é um equilíbrio entre a disciplina e um carinho também que o senhor tem para as crianças, né? Como que eu faço com as crianças? Dá uma puxada e ao mesmo tempo um carinho, né? A mesma mão que pune é a mesma mão que acaricia. Que abraça. Eles têm que entender que eu estou ali como um amigo. Lógico, eu vou cobrar como gestor, mas eu estou ali como um apoiador e colaborador, como amigo para poder ajudar nas dificuldades que eles tenham. Que é um papel que às vezes o pai deve exercer e tem dificuldade, né, entre equilibrar isso, entre apaziguar, aconchegar e ao mesmo tempo ter disciplina, fazer cumprir as regras. Né? Justamente. O pai, ele compete, né, ele entra numa competição muito desigual, que é com a sociedade, televisão, internet. E quem pune e quem educa, geralmente ele vai ser o ruim da história. Então ele não tem prazo, às vezes, de fazer com que aquilo que a criança goste. Então, um abraço, um beijo, um carinho, como é que passou o seu dia, o levar no futebol, não vou falar de taekwondo só não, futebol, natação, andar de bicicleta, soltar papagaio, tudo isso tem que ter a presença dos pais. E a gente lá faz isso com os meninos, sim, dá uma atenção, dá um carinho, escuta o que eles querem falar. Às vezes a gente identifica o corpo ele às vezes fala, né, algo pra gente. Sim. E aí a gente tem que entender isso e é o que eu tenho feito com essa molecada. Muito bem. Certo? Nós vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho nós vamos voltar conversando aí com o mestre Marcelo sobre também um trabalho social que ele vem realizando todos os anos com esses alunos. Nós voltamos rapidamente. Hoje eu estou recebendo aqui no Doctor Entrevista o mestre Marcelo, que completou em julho 30 anos de Taekwondo, né? E aí com alunos, você me falou que são cerca de 600 agora, né, sobre sua... Isso, a Corium ela tem em média 600 alunos na cidade e região, próximo nas cidades vizinhas também. Sob sua orientação, né? E deixa eu te perguntar a respeito do trabalho social, que é uma gincana que o senhor realiza todos os anos, para a gente fechar a nossa entrevista, que é o seu último bloco. Vamos falar um pouquinho da gincana, né? O objetivo da gincana. Bom, a gincana ela foi criada justamente para poder fazer com que as crianças se interessassem mais pela parte disciplinar e educacional do Taekwondo, onde elas têm que... A primeira campanha é agasalho solidário, onde elas têm que conseguir agasalho para poder a gente doar para as entidades. Uhum. Depois alimento solidário, que foi o campeonato que eu disse, que arrecadamos mais de meia tonelada de alimentos. E agora o Natal Solidário, que a gente vai doar para as entidades também brinquedos. Uhum. E isso vai dando pontos. Esses pontos, eles são gerados em prêmios para as crianças no final do ano. Esse ano o primeiro prêmio vai ganhar um quarto novo. Que é uma cama, colchão, a pintura do quarto e um guarda-roupa novo para as crianças. O primeiro prêmio. Sim. O segundo aí tem dobô, tem bicicleta, tem mochila escolar, tem material escolar. Então tem uma série de infinidades de coisas. Então eles se interessam ao longo desse ano para poder fazer essas pontuações e chegar no final do ano, no exame de faixa de dezembro, e chegar lá com o maior número de pontos para poder ganhar o primeiro prêmio. Sim. E aí eles têm obrigatoriedades. Alimentação,
comportamento na escola, comportamento em casa, comprometimento nos afazeres domésticos, organização do quarto, respeito às regras. Então tem todo um processo que a gente faz com que ele se interesse para poder ganhar o prêmio. Não é simplesmente chegar lá e ganhar o prêmio. Sim. Então ele tem que merecer aquele prêmio. Inclusive tem um questionário, tanto para os pais quanto para os professores, né, dos alunos lá, professor da escola. Professores da escola. O pai responde um questionário e o professor da escola também. Esse questionário ele é convertido em ponto, o ponto vai para o nome dele, né, para chegar no final do ano, aquele que tiver com o maior número de pontos, vai ganhar o prêmio. O questionário avalia o quê, por exemplo? Esses quesitos que eu disse, avalia comportamento, respeito, alimentação, organização, comprometimento. Por exemplo, eu tenho um cachorro em casa. O cachorro faz a necessidade. A obrigação do menino é ajudar. Ou passear com o cachorro, ou juntar as coisas que o cachorro faz, a necessidade, ou colocar água, ou colocar comida. É responsabilidade do menino. Arrumar o quarto, mesma coisa. Alimentação, tem que comer bem para poder conseguir estudar, se locomover durante o dia. Como a gente estava falando a respeito do gasto calórico. E com isso, respeito aos pais, respeito ao professor, respeito ao ambiente, escola, casa, sociedade, academia. Então o questionário ele veio para poder somar. Sim. Hoje o senhor trabalha mais com crianças, né? O meu público maior é criança, 80% são crianças, mas eu tenho alunos adultos também. Nós nem falamos da sua filha, né? Mas só para fechar aqui também, a filha do senhor também vem se destacando, né? Já há um tempo aí. A Lucianinha agora ela está fazendo faculdade, ela parou com o taekwondo, mas ela foi em terceiro lugar em dois brasileiros que ela foi. Sim. Ela teria uma possibilidade de até ser campeã brasileira, mas a faculdade falou mais alto, né? Então ela acabou abandonando. Dando uma paradinha aí, né? Justamente. Mas está ali seu lado sempre, né? Está apoiando. Sempre que precisar a gente chama, ela está disposta a ajudar. Sim. Para terminar, então, a nossa entrevista, já estamos no final, o senhor trouxe algumas imagens, né, e umas fotos para a gente colocar. Nós vamos finalizar com essas imagens, com essas fotos, mas antes só o contato mesmo, a página, né, que o senhor tem aí para estar divulgando os trabalhos, né, que é a Associação Quórum de Desportos, né, que é uma associação sem fins lucrativos. Isso, ela é sem fins lucrativos, a gente criou ela justamente para poder favorecer o desporto na cidade. Então, quem tiver interesse, olha lá no site, né, que é www.quorium.com.br e tem o Facebook, procura Marcelo Cardoso com Z no Facebook, que tem lá muitas fotos, muitas informações a respeito do taekwondo, vai ser um prazer. E se vocês quiserem, lá tem o meu contato, vocês entrem em contato, vai fazer uma aula experimental, leve seu filho para poder ver o que é o taekwondo, certo? Isso aí. Mestre, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. E nós vamos ficando por aqui, você acompanha então as fotos e os vídeos que o mestre mandou pra gente. Até o próximo programa Doctor Entrevista.